esse negócio de você ser possessivo, de você ser ciumento, porque meu membro foi ali, porque meu membro foi lá, porque é meu membro, entendeu? Porra, isso daí não existe no evangelho, entendeu? Não existe no evangelho. As pessoas são livres, elas vão, elas vêm, elas necessitam, elas deixam de necessitar também. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ser, como pastor, a gente tem que ser um pouquinho menos ciumento e um pouquinho menos É, possessivo. E óbvio que essa fluidez, ela é negativa de vários pontos de vista. Mas assim, não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é estar lá ensinando o que é viver em comunidade, ensinando a Bíblia, entendeu? Cuidando, vamos dizer assim, da ovelhinha, provendo para ela um sim. pasto, provendo para ela uma água saudável e tranquila. Mas não é nossa função ficar prendendo a ovelha num aprisco, como se Uhum. nosso aprisco fosse um único aprisco. Mas ok, a parte disso, eu diria assim: há pessoas que precisam de conforto, há pessoas que precisam de missão, há Sim. pessoas que não sabem o que elas precisam, e tá tudo bem. O que eu tenho para oferecer é isso, entendeu? Numa igreja híbrida, se você está num pequeno grupo, se você está numa célula, por exemplo, no Tocantins, que a gente tem, e está difícil, ok, mas aquilo é missão 100%, porque não tem estrutura nenhuma, é zero, estrutura é Uhum. zero, entendeu? Então você está se dedicando completamente a uma tarefa missionária. Então, eu acho que essa parte da missão na igreja híbrida ela é muito mais viva para quem está fora da onde o culto é realizado, Isso sacou? é, isso não, isso é fato. E aí eu te pergunto, como é que, na sua realidade, se é que você pode dizer, como trazer essa pessoa da audiência, como que vocês conseguem trazer essa pessoa da audiência, claro, aqueles que querem e se identificam com a comunidade, que aqueles que são audiência se identificam, mas permanecem no anonimato, porque isso tem um custo econômico, tem um custo, a gente já sabe, aquilo que você acabou de dizer aqui, Social. social e tudo isso. É, como traz essa pessoa, se você identifica essas pessoas que, que querem sair da audiência, fazer parte desse corpo, né, desse um lugar que pode ser o Tocantins, pode ser Florianópolis, pode ser Anápolis, pode ser na Espanha, pode ser em qualquer outro lugar do Aham. planeta, e ele se torna parte do corpo. Ele primeiro, como é que ele se torna parte do corpo? É oficializado? Não é oficializado? Eu citei o exemplo aqui da IBAB, porque é público, é notório, Sim, 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 eles sim. até, então, não tem nenhum problema estar dizendo aqui. Eles têm um processo de tornar a pessoa membro dessa comunidade de maneira global. Vocês já pensaram nisso? Estão fazendo isso? Já tem essa realidade Cara, acontecendo? eu vejo assim, e aqui eu raciocínio, tá? Eu posso Uhum. estar errado e daqui a 2 meses mudar, mas o meu raciocínio funciona da seguinte maneira, Bojack: fazer parte de alguma coisa, de membresia, é uma decisão que é administrativa. Eu quero vincular meu nome a essa igreja, eu quero dar meu nome, meu endereço, e etc e tal, e aí com isso eu quero dar meu dízimo, quero dar minha oferta e blá blá blá. Uhum. Ok, para mim essa é uma decisão que não é só espiritual, ela é administrativa, Certo. entendeu? Então não tem estratégia nenhuma administrativa. A pessoa que escolhe fazer parte administrativamente é porque ela concorda com os nossos valores, tem uma situação de vida que a permite fazer certos rompimentos e está tudo bem. O que eu acho importante é que essa pessoa, ainda que ela não faça parte dessa membresia institucional, de ter o nome, o endereço e tal, que ela comungue dos mesmos valores. Ok. Para mim isso é muito mais importante, entendeu? Então eu sei de gente bastante que consome o nosso conteúdo porque acredita nos nossos valores, porque pensa como a gente, mas não tomou a decisão de administrativamente fazer parte porque tem impedimentos XYZ. E tá tudo bem. Então eu não tenho plano nenhum plano. O mais importante para mim é que essa pessoa na esfera dela, ela viva os valores. Ok. Que valores são esses? Ela vive esse amor, ela essa inclusão, que ela aceite as pessoas como as pessoas são, que ela ame as pessoas com o amor de Cristo, entendeu? Eu acho que esses valores, eles são mais importantes do que o processo de fazer parte. O fazer parte, como eu disse no início, ele tem o seu lugar. Eu quero comungar com essa galera aqui porque eles têm uma experiência com Deus que eu tive e que eu quero continuar tendo, enfim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo específico. Se a pessoa frequenta a tua comunidade, Pastor Bujac, ela é membro da tua igreja, mas ela
ela assiste o meu culto, ela comunga dos mesmos valores. Por que que eu quero que ela seja parte administrativa da minha comunidade? Eu não preciso disso. Ela está sendo bem pastoreada por você, ela está sendo cuidada por você e ela faz parte de uma realidade de um corpo, que é o corpo de Cristo perto de Córdoba. Eu esqueci o Sim. nome da cidade. Puente Renil. Aí, poxa, você entendeu o que eu quero dizer? Sim, entendi. É isso. Então, assim, claro, acaba consumindo o editorial da comunidade, né? E É, acaba. Assim, é uma luta que, assim, que qualquer pastor de igreja local hoje, duas batalhas que ele perdeu. Uma é pro celular, esquece. O celular você perdeu, as pessoas vão usar no culto, aprenda a usar esse recurso a seu favor. Não existe o código de conduta do uso do celular, perdemos. Quando surgiu o primeiro Nokia, ou o primeiro Motorola lá atrás, nós já deveríamos ter feito isso como lá, agora acabou. Já não tem como fazer isso. Mas e outra coisa é saber que você divide o tempo e audiência e o consumo de conteúdo com outras pessoas até díspares do seu pensamento, porque as pessoas, elas hoje o membro da comunidade ele já não é mais escravo do seu público. E não. eu diria que isso não é ruim, isso é bom. O que a gente tem que aprender o que a gente deveria aprender como liderança é ensinar as pessoas a consumirem bem esse conteúdo, né? Para que elas não se intoxiquem com coisa que, de repente, ela poderia ter pegado ali 2/3 ou 1/3 do conteúdo da pessoa, separar e falar, ó, esse ponto aqui me interessa, os outros eu acho que não. E isso é bom, é como qualquer literatura, qualquer pessoa que pega o livro para estudar. Mas eu queria Exato. te perguntar, Exato, é isso mesmo. eu queria te perguntar como funciona os serviços, por exemplo, batismo e ceia. Nós estamos falando desse contexto de igreja híbrida. E daí, logo, a gente esbarra na questão do oficialato da igreja, né? Os oficiais, na sua comunidade, os oficiais. Não é uma entrevista sobre a sua comunidade, mas como a gente está falando do lado B da igreja, então, as pessoas às vezes esquecem que a maneira de celebrar a ceia, o conceito teológico por detrás da celebração, o batismo e os oficiais da igreja são diferentes nas mais diversas comunidades do planeta. E como hoje a segunda maior denominação do Brasil é a Igreja Independente, cada uma está enxergando isso de uma maneira. Como é que você vê isso? Como Cara, trata isso? você tem essa ideia de que o batismo é só oficiado por pastor, ou que a ceia só é dirigida por um pastor, isso daí também não é bíblico, né? Uhum, Então, pô, a ceia, ela é comunitária, né? As pessoas partem o pão, as pessoas uhum, participam da ceia comunitariamente. Então, não há necessidade de que elas estejam numa igreja para participar de uma ceia, por exemplo, entendeu? Então, isso é libertador também. E o batismo, a gente faz uma, duas cerimônias por ano num lugar. Você vai uhum, para um lugar que tem uma piscina, no mar. No Rio de Janeiro, no início de 2025, eu fiz o batismo na Praia Vermelha, lindo, maravilhoso, 4 pessoas. E o batismo, ele não é para ser membro da comunidade. O uhum, batismo é porque a pessoa aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e pronto, que é o batismo bíblico, do entendi. Novo Testamento, obviamente. Uhum, Então, mas eu creio, eu vou dar o exemplo da minha comunidade, né? Mas eu guardo domingo, tá tudo bem. Mas eu guardo sábado, tá tudo bem também. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Então você vai ser batizado. Mas você entendeu? Essas entendi. crenças que são importantes, mas elas são secundárias, porque qual é a crença que define um cristão? É Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Acreditou nisso? Acreditei. Confessei isso? Confessei. Quero o testemunho público? Quero. Vamos batizar. E aí vai lá e batiza, entendeu? E aí, nesse processo de batismo, obviamente, tem os pastores que estão à disposição para batizar, e tem a pessoa com que você teve uma jornada espiritual, que te ensinou, que também pode te batizar. A gente tem estudos bíblicos online, um grupo de estudos bíblicos, tipo Zoom, né? A Sim. pessoa vai lá e tira suas dúvidas. E a gente tem um material que a gente produz em vídeo de YouTube também, que chama Tudo Uhum, Sobre Ele. E aí você vai lá e vê, e tá tudo bem. Pode ser antes do batismo, pode ser depois, aí é você que decide, né? Mas esse é o processo do batismo. Então, eu batizei, mas não quero ser membro da comunidade. Tá ótimo. Não, batizei, mas quero ser membro. Tá bom, você batiza, depois você vai lá e preenche a fichinha, entendeu?
E a ceia, cara, as pessoas tomam na casa delas, entendeu? Elas fazem o pão, pegam o suco, o vinho e tal, e tomam na casa delas, seguindo a ceia que a gente faz online, ou reunindo a família e fazendo, É, entendeu? segundo as escrituras, Paulo até pede para que os irmãos esperem que os outros cheguem para que possam comer a boa comida também, né? É, Porque essa nossa herança protestante rompeu com algumas coisas da tradição católica, mas algumas coisas ressignificou, mas foi mais um serviço ali de pintura do que de lataria. De funilaria, né? Não mudou muita coisa. É a ceia é uma delas. porque, cara, veja, você quer centralizar as coisas porque você quer manutenção de poder. É isso. Entendeu? Você precisa concentrar tudo no pastor, tudo no local que é a igreja, porque assim você justifica o seu salário, você justifica a sua atuação, você justifica a necessidade de ter um templo caro e Uhum. assim por diante, entendeu? E tudo bem, tem gente que precisa disso e tá ótimo. É, Louvado seja Deus pelas igrejas maravilhosas que a gente tem, pelos pastores maravilhosos que a gente tem, mas há espaço para outra coisa também. cada um que escolha seu freio de mão, né? É, Mais adequado para a sua vida. Estamos caminhando para o final aqui. Mais uma pergunta para fechar esse ponto, porque eu sei que a sua realidade é a realidade talvez de muitos outros colegas também no Brasil inteiro que experimentaram viver essa experiência da igreja independente, de uma igreja que surge da unidade, do desejo de estar juntos, mas que está caminhando para construir um modelo para este momento. Não significa que seja um modelo para a eternidade, mas um modelo que responda às carências desse momento, como uma igreja híbrida, uma igreja que se reúne em vários lugares, uma igreja, inclusive, que tem o nome de lugar, para deixar bem claro que qualquer lugar. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, comente alguma coisa, por favor, comente alguma coisa e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Digo esse vídeo e esse vídeo para você assistir agora. Até mais.